pai da psiquiatria foi Philippe Pinel, né? E eu queria saber de vocês quem vocês acham que é o pai da psiquiatria moderna, quem que criou a psiquiatria moderna. Pois é, gente, sabe quem foi? O mesmo Philippe Pinel, porque depois de Pinel, a psiquiatria chamada de moderna é a psiquiatria que o Pinel criou, né? E o Pinel criou esse espaço onde ele se deu conta, né, conforme a gente falou da outra vez, que os ditos loucos não eram marginais, não eram pessoas que tinham uma doença, um transtorno, um funcionamento mental que não era considerado normal. Então, ele foi quem criou os primeiros hospitais psiquiátricos, e depois dele vem Esquirol, que é o primeiro discípulo dele, e eles passam a usar, então, métodos mais humanos e escutar o que os loucos tinham a dizer. Eu estou usando essa palavra loucos, gente, porque era a palavra que era usada na época, tá? Sem nenhuma conotação pejorativa. A gente não fala mais assim, a gente fala que são pessoas que têm uma psicose. Na época, não eram só as pessoas que tinham uma psicose, porque uma pessoa que tinha uma histeria era considerada louca, uma pessoa que tinha uma depressão e tentava um suicídio era considerada louca, uma pessoa que tinha um transtorno bipolar era considerada louca, né? Hoje a gente sabe que o transtorno bipolar não é uma psicose, né? Ele pode ocorrer com surto psicótico quando é muito grave, mas ele não é um quadro psicótico. A pessoa que tinha problemas de tireoide era considerada louca, porque não se sabia nem que existia tireoide, então a pessoa apresentava comportamentos anormais e era considerada louca. Então todo mundo era meio louco, né? E aí o Pinel e o Esquirol trouxeram essa leitura de que as pessoas precisavam ser escutadas, que elas precisavam do que eles chamavam de uma rotina, então era uma coisa mais rígida. Hoje a gente sempre diz, né, para os nossos atendidos que precisa de ritmo, né? Na época se falava em rotina porque era uma época mais inflexível, então, enfim, não se falava em ritmo, se falava em rotina. Rotina era importante naquela época, né, no século XVIII. Hoje em dia a gente já sabe que rotina talvez não seja tão bom, mas ritmo, porque o ritmo tem uma flexibilidade e a rotina ela é inflexível, né? Muitos dos nossos atendidos que têm psicose têm uma rotina, porque você não consegue flexibilizar o ritmo deles de maneira nenhuma, né? Então, os fundamentos da psiquiatria, eles vêm daí, deste espaço onde se percebe que as pessoas que têm esses comportamentos estranhos, vamos dizer assim, eles têm uma doença, um transtorno, um funcionamento mental diferente da média das pessoas ou do que era considerado normal, e que ali a gente precisava tratá-los, né? Na época, os tratamentos eram muito precários, a gente não tinha medicação, mas a gente já tinha, antes do Pinel e mais precisamente antes do Esquirol, a gente tinha os tratamentos muito agressivos, que eram aqueles jatos de água, banhos em banheira gelada, os choques elétricos, que não é o eletrochoque, tá, gente? O choque elétrico eram choques mesmo, o eletrochoque veio depois, né? Se eu não me engano, já era 1900 e qualquer coisa, pode ser que eu esteja enganada. Mas, enfim, eles trouxeram possibilidades de uma terapia ocupacional, começa com esquirol, uma terapia ocupacional, enfim, alguns manejos possíveis com as pessoas que tinham um transtorno mental. Depois deles, o que veio, teve alguns psiquiatras maravilhosos no mundo todo, inclusive a nossa queridíssima nossa, fugiu o nome da nossa queridíssima Mi, socorre aí. Nise. Nise da Silveira, né?
mas a maioria dos psiquiatras que trouxeram coisas mesmo como fundamentos da psiquiatria, eles trouxeram escalas de classificação de doenças mentais, né? Então, a gente tem o Kepler e a gente tem outros tantos que trazem manejos diagnósticos, né? Então, como que você diagnostica, o que que... Porque, veja, os transtornos mentais, eles são todos muito parecidos, por um lado, por outro, são totalmente diferentes, né? Mas, por exemplo, se você pega o que que caracteriza que uma pessoa tem uma depressão e que essa depressão é uma depressão maior ou uma depressão menor, ou que essa depressão é uma depressão que está em conexão com um quadro de bipolaridade. Então, eles foram trazendo, a partir da observação clínica, né, as classificações. Então, os sintomas mais específicos de cada doença, né? Mas, quando a gente vai lá, eu vou só procurar aqui, eu vou procurar aqui só nas minhas notas, quando a gente olha para o Pinel e para o Esquirol, a gente tem aqui uma valorização da escuta, né? O que que eles trazem? Precisam escutar, os caras têm o que dizer, a gente precisa escutar. E hoje a gente vê que muito poucos psiquiatras escutam de fato, né? O que que aconteceu? Essa sistemática dos diagnósticos, ela ficou mais forte do que a própria escuta, não é? E aí a pergunta que eu trago para vocês, que não é para vocês responderem agora, porque a gente vai entrar primeiro nos fundamentos da psicanálise, o que será que levou os psiquiatras a deixarem de escutar, uma vez que a psiquiatria, com este nome, nasceu da escuta? O que será que levou os psiquiatras a deixarem de escutar?